Olá, caros alunos, boa tarde para vocês aí. A pedidos de alguns alunos ao longo desses dias, me pedindo para resolver um exercício da, da Medicina Jundiaí 2018, a questão 17, uma questão longa que é difícil de explicar por Instagram, por mensagem e afins, e como um número significativo me perguntou sobre essa questão, eu resolvi gravar esse videozinho curto para a gente poder analisar ela, uma questão que tem uma frequência baixa de cair, mas quando ela cai, ela dá uma boa derrubada na pessoa, no candidato. Né? É, o começo dela é tranquilo, ele fala sobre genética de populações e tal, né? Aí ele fala na A, né? Cite um fenômeno que contribui para o surgimento de novas variações genéticas numa população. Então, o fator principal e crucial na história sempre é a mutação, que vai gerar essa variabilidade, e aí, claro, a seleção natural vai atuar, certo? E depois, claro, a recombinação gênica, crossing over e tal, eles vão fazendo as variações já inseridas na população, né? Então, a palavra-chave aí seria mutações, né? E você trabalhar um pouco com a desenvoltura, mas como ele falou para citar, não teria que ficar perdendo muito tempo na resolução aí comentada. E cite um fenômeno que possibilita o fluxo gênico entre a mesma espécie de diferentes áreas geográficas. Então, aí teria que ser uma polinização, né, um transporte de semente pelo vento, alguma coisa por algum inseto, ou um pássaro, alguma coisa assim. A forésia, né, que é aquele arrasto de semente que você tem, tipo o picão, por exemplo, poderia ser um transporte assim, né, que pega uma carona, digamos assim. Só que eu tomaria um pouco de cuidado com corredor ecológico, por exemplo, tomaria um pouco de cuidado também com algum impacto ambiental, né? Por exemplo, sei lá, um rompimento de barreira, e aí poderia ter um transporte, mas daí é induzido, né, artificial. Eu iria pelo fenômeno natural, que acho que tem uma viabilidade melhor, certo? De resposta, né? Mas a A não era o grande problema, pelo que a maioria das pessoas me procuraram. O grande problema estava na parte B, que ele fala sobre uma população que migra para outra, né? Então tá assim, ó, uma população em equilíbrio gênico apresenta 800 indivíduos com as frequências alélicas 40% e 60%. Então, vamos lá. Temos aqui, olha, numa população, né? Eu tenho 800 indivíduos, tá certo? E esses 800 indivíduos, aqui no caso, você tem uma frequência de azão 40%, tá certo? E você tem aqui uma frequência de azinho de 60%. Muito bem. Suponha que essa população seja integralmente deslocada para outra região com 4.200 indivíduos da mesma espécie, mas com uma frequência alélica diferente, a azão 60 e azinho 40. Então, uma outra população contendo 4.200 indivíduos de frequência azão 60% e azinho 40%, certo? E ele fala, né, que essa população de 800, ela migrou integralmente para a população de 4.200. Beleza. Né? Aí ele fala que permanecem unidos por muito tempo, sem que ocorra nenhum tipo de processo evolutivo. Quais serão as frequências alélicas nessa população misturada? Então, depois aqui, né, a mistura, você vai ter uma população contendo 5.000 indivíduos, e ele quer saber, na verdade, a frequência do azão e a frequência do azinho. Tá certo? Basicamente é isso, né? A mistura dela. Bom, qual é o problema, na verdade? Qual que é a história que segue? A questão aqui é que você tem que analisar quantos indivíduos estão distribuídos nessa população
e migrar para outra população e juntar tudo e depois achar uma frequência fora do equilíbrio. Então, a primeira coisa a fazer aqui é aplicar o equilíbrio de Hardy-Weinberg, né, o teorema, para que a gente consiga determinar a distribuição populacional dessa população de 800 indivíduos. Então, a gente vai pegar lá o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Né? A aplicação do equilíbrio perfeito, né? do quadrado perfeito, determinando o equilíbrio da população que ele fala no texto. Então, você teria aqui, no caso, 0 ponto ao quadrado mais 2 vezes 0,4 vezes 0,6, né? Mais 0,6 ao quadrado. E aí, claro, aplicando o quadrado perfeito, o equilíbrio de Hardy-Weinberg, nós teremos aqui 0,16 mais 6 vezes 4, 24, 48, 0,48 mais 0,36. Então, moral da história, eu teria aqui 16% da população, no caso, azão. Opa, aqui. Deixa eu arrumar aqui, né? 16% da população azão, tá certo? Aqui, essa frequência, 48% de azinho, né? E aqui, nesse caso, eu teria a frequência de 36% de azinho. Certo? Então, essa seria, na real, a distribuição da história. Então, é importante lembrar que aqui você tem 800 indivíduos e eles estão distribuídos desta maneira, né? Você tem azão, 16%, azinho, 48% e azinho, 36%. Certo? E aí a gente vai calcular aqui bonitinho depois essa história. Vamos analisar essa distribuição dos 4.200, aplicando também o equilíbrio de Hardy-Weinberg, porque até então não tinha ocorrido a miscigenação ainda. Então, a gente vai entrar aqui com o quadrado perfeito, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, segundo. Ok. Aí temos 0,6 ao quadrado, mais 2 vezes 0,6 vezes 0,4, né? Mais aqui no caso 0,4 ao quadrado, né? O mesmo modelo do de cima. E por que eu estou fazendo isso? Para determinar como está essa distribuição. Então vamos lá, 0,36 mais 0,48 mais 0,16. Então neste caso eu tenho a frequência, aqui no caso, a frequência de azão, 36%, né? 36. Aí eu tenho a frequência do azinho, 48%, e a frequência do azinho, 16%. Então, veja que numa população menor, eu tenho uma distribuição alélica e genotípica diferenciada, né? Então, quer dizer, algum fator de seleção que está determinando uma proporção diferente de uma comunidade, de uma população em relação a outra, né? Então, algum fator de seleção que está tendo aí, um fluxo diferenciado. Bom, muito bem. O que dá para a gente perceber aqui? Que quando esse mundo de azão migrar para cá, você vai ter uma distribuição maior de azão, né? Uma quantidade de alelos maior. E de heterozigoto aqui também, né? Que aqui no fim vai dar mesmo, mas o grande problema está entre o azão e azinho, que vai mudar as frequências. Então, um caminho que eu acho que é até interessante da gente fazer, deixa eu tentar dar uma arrumadinha aqui, ó, que bom. Aí. É a gente determinar as porcentagens, até para enxergar melhor todos esses valores. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, olha, 16% de 800, né, que eu calculei aqui, já vai dar
128. De azão azinho, aqui no caso, daria 384, se eu não errei nas contas, né? E 288. Aí, no caso, 288, que daria o azinho, né? Isso aqui é a quantidade de indivíduos que totaliza os 800. O que eu estou fazendo? Você tem que entender, cara, que azão, ele está descendo 128 bichos, que ele não fala o que é, né? Estão descendo para 4.200. Então, vamos analisar o de baixo, vai dar aqui, ó, 1.512, certo? Aí tem 2016. Eu não errei nas contas, né? Porque eu fui fazendo meio por cima, e aí, sabe como que é, né? E aí, 672. Então, a gente sabe que essa distribuição é para os 4.200. Então, veja, se elas fossem homogêneas, ok, mas elas não são. Você tem mais azinho descendo do que azão. E aqui você tem mais azão do que azinho. Então, aí é uma diferença interessante. O que a gente faz aqui agora? O que a gente pode fazer é analisar agora a miscigenação, né? Então, olha só, nesse caso, o que nós temos aí? Olha, nós temos aqui o seguinte, olha, vamos fazer a miscigenação dos 5.000? Então, olha, vamos fazer aqui a miscigenação. Eu vou pôr assim, ó, miscigenação. Veja, você vai ter 128, né? Deixa eu só arrumar aqui, quer ver? Você vai ter azão, no caso, 128 mais 1.512, que vai te dar 1.640. Tá certo? O que eu estou fazendo aí? Vou subir um pouco a tela, tá? Olha lá, ó. Eu estou fazendo a mistura. Então, você sabe que daqui, ó, 128 bichos foi para juntou com mais 1.512, porque são da mesma frequência. Frequência de azinho. Eu vou ter aqui, no caso, deixa eu ver quanto era mesmo. 384. Deixa eu tirar minha telinha daqui e colocar lá para cá. Ó. Ok. Então, olha, eu tenho agora 384 mais 2016, que vai dar 2.400. Certo? E eu tenho a frequência de azinho aqui no caso, que vai dar 288 bicho se misturando com mais 672, que isso vai totalizar 960. Só que aí é uma mistura. E vocês têm que lembrar que quando tratamos de migração, você não tem o equilíbrio. Então, você não poderia tirar uma raiz aqui de A² para determinar a frequência populacional. Então, você tem que aqui ir de um jeito mais grosseiro. Como você tem a totalidade dos genes aqui, dado pelos genótipos, é só você somar eles. Então, vejam, isso aqui, pessoal, somatiza os 5.000. Certo? Putz. Isso aqui, ó, somatiza os 5.000 indivíduos. Então, se nós estamos falando de frequência genotípica, é aquela história que eu já falei para vocês sobre brincar com os números. Então, agora, o que você tem que fazer? Você vai ter que calcular a frequência do azão, dado por aqui. A frequência do azão é o quê? Você tem azão e azão. Lembrando que se um indivíduo ele é 2N, ele veio de uma fecundação de um gameta com ovócito, que é N mais N. Então, você tem que somar esses dois caras. Eu sou um indivíduo que tem o alelo do meu pai e da minha mãe. Então, eu tenho que somar esses alelos. Então, nesse caso, se eu tenho aqui 5.000 indivíduos, você tem que entender que você vai ter 10.000 alelos ao todo, que é o dobro. Né? Se você tem aqui azão, você sabe que você vai ter o dobro disso. Então, o que vai acontecer aqui nessa história? Você vai ter 1.640 mais
1.640 mais 2.400. Por que isso? Porque você tem 1.640 alelo azão, 1.640 alelo azão, mais 1.640, 2.400 azões aqui, ó. É essa análise aqui, ó. Certo? Vou fazer um pouquinho melhor aqui, ó. Essa análise aqui. Opa! Tá difícil aqui nessa mesinha digital. Ó, essa é a análise. Isso vai somar para nós aqui 5.680 indivíduos. Desculpa, alelos, né? Alelos. Alelos. Tá certo? E a frequência do azinho? A frequência do azinho, eu vou fazer até de outra cor, se quer saber, viu? Para nós deixar bem diferentão aqui, quer ver? Ó, frequência do azinho é esse cara aqui, ó. Que vai te dar 2.400 mais 960 mais 960. Isso vai dar uma soma de 4.320 o quê? Alelos na população. Que é lógico que a somatória disso vai te dar os 10.000 alelos. Certo? Mas para ficar um número melhor, você transforma isso agora em porcentagem. Pega todo esse valor aqui e joga na porcentagem. Regra de 3, certo? Ó, vou pôr aqui, ó, regra de 3. Ficou ruim, né? Mas... beleza? Vou tentar diminuir um pouquinho a minha tela para ganhar mais espaço. Ó. Beleza. Então, o que você vai fazer? 5.680 tá para X, 10.000 para 100. Então, a frequência do meu azão nessa população miscigenada, é só dividir por 100, né? Pelo amor de Deus. 56,8%. E a frequência? Ixi, agora... e a frequência do meu azinho vai ser, aqui no caso, 43,2, né? Tá certo? Então, a resposta é essa. A frequência alélica dessa população agora é essa. Então, só para a gente finalizar, ó. Ixi, não deu certo aqui meu esqueminha. Essa é a resposta. Certo? Essa aqui é a nossa resposta. Tudo bem? Frequência de azão, frequência de azinho na população miscigenada. É isso que nós temos agora. Certo? Então, não é uma questão simples, mas também não é uma questão enorme, assim, enorme não, é chata, né, de sacar, você tem que ir passo a passo. Essa é a grande sacada dela. Você vai achar, primeiro, a população antes de misturar, das duas, ver quantos negros estão migrando para cada uma delas, somar e depois achar a proporção. Tá certo? Então não tem grandes segredos, pessoal. A questão aí é ter um pouco de paciência, enxergar a história, né? Deixa eu até fazer uma reta melhor aqui, para a gente aproveitar o embalo. Né? Então, a questão é simples, é a gente enxergar o que está acontecendo dentro, né, dessa população totalmente miscigenada agora, que não atingiu o equilíbrio. Pode ser que agora, depois de muito tempo, né, ela consiga atingir o seu equilíbrio mais uma vez. Mas que até então não está rolando ainda esse tal equilíbrio que a gente quer. Beleza? Tudo bem? Eu sei que é uma questão chatinha, tá? É uma questão trabalhosa, mas que não fica tão exótica e tudo mais. A Unesp já cobrou uma questão muito semelhante a essa, também numa segunda fase, não tem muito tempo. Ela estava, inclusive, na minha lista, meus alunos poliedro tiveram essa questão na última lista antes da nossa revisão, certo? Então, são questões que merecem uma atenção especial, porque é difícil de cair, mas quando cai, derruba o candidato.
Beleza? Então é isso. Tchau para todos, bons estudos aí e boa medicina Jundiaí para quem for prestar. Beleza? Até mais, pessoal.